Boa noite, queridos. A paz do Senhor Jesus. Amém. Gostaria de fazer uma leitura do texto de Mateus, capítulo 7. Capítulo 7, a partir do 24. As palavras de Jesus diz: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Nós ouvimos muitas vezes esse texto e nós pensamos a respeito de ser prudente, de fazer a coisa certa, de construir uma casa num terreno que seja propício para isso. Nós extraímos lições como viver uma vida certa, viver uma vida digna, e são todas coisas boas, mas eu queria chamar a atenção para o principal que Jesus diz. Tanto do homem sensato quanto do homem insensato, ele fala: quem ouve as minhas palavras. O foco aqui está no que nós fazemos depois de ouvir a palavra do Senhor. Para um ele fala quem ouve, para os dois ele fala quem ouve a minha palavra. Para o sensato ele diz, ele ouve a minha palavra e pratica. E o outro, que constrói a sua casa sobre a areia, ele ouve a palavra e não pratica. O apóstolo Paulo diz que nós não devemos ser apenas ouvintes da palavra, mas que precisamos ser praticantes. Muitas vezes nós nos acumulamos de tanto saber, de tanto conhecer, às vezes leitura da Bíblia, leitura de livros bons, né? E é muito bom ler tanto livros bons quanto a Bíblia, quanto ouvir pregações, mas Jesus está falando aqui, ouvir, ler e não praticar, essa é a nossa ruína. É aí que somos comparados àquele que constrói a sua casa sobre a areia. E o Senhor nos pede para construirmos sobre a rocha. E sobre a rocha o próprio Jesus, é a rocha que nos fortalece. Ele é aquele sobre quem nós construímos, e a palavra, a prática da palavra é que nos faz construir a nossa vida e a nossa morada dessa forma. Amém, queridos? Portanto, prestemos atenção quando ouvirmos alguma palavra. Eu estou colocando isso na minha vida, e até que ponto isso é verdade na minha vida? O que eu estou fazendo para transformar, porque nós precisamos ser transformados dia a dia. Amém? Vamos nos colocar em pé. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu santo e bendito nome. Confessamos aqui que o Senhor é o nosso Deus. Jesus Cristo
de Nazaré, nascido de mulher da Virgem Maria, que viveu e morreu nesta terra, na cruz do Calvário, mas não ficou morto, ressuscitou e voltará. Este é o meu Deus, é a Ele a quem eu sirvo, é a Ele a quem eu devoto a minha vida, a minha fé, a minha adoração. Nós te entronizamos, Jesus. O Senhor é o mais importante neste lugar. A tua presença é bendita. A tua presença é o que nós buscamos. A tua presença é o que nós queremos, Senhor. Venha neste lugar, Senhor. Venha habitar também nos nossos corações. Venha fazer diferença aqui e nas nossas vidas, Jesus. Nós estamos aqui por causa do Senhor. E o nosso anseio é receber de Ti nesta noite, ao mesmo tempo em que nós Te damos o nosso louvor, a nossa fé, a nossa devoção. Nós sabemos que não saímos daqui de mãos vazias, mas nós recebemos do Senhor nesse processo sinérgico contigo, Deus de toda a terra. Manifesta teu poder e a tua natureza aqui entre nós. Glórias ao teu nome. Vamos adorá-lo. Tu és santo, nós te desejamos, nós te ansiamos. Comece a declarar palavras de amor ao Senhor. Comece declarando palavras, não espere a música. Comece declarando palavras ao teu Deus. Comece a dizer que você o ama, que você anseia pelo seu retorno. Jesus, nós te amamos. Nós te ansiamos, Jesus. Nós desejamos pelo dia do teu retorno. Jesus, nós queremos permanecer fiel até o teu retorno, Jesus. E para isso nós te pedimos para que o Senhor nos ajude. Jesus, ajuda-nos a edificar a nossa casa sobre a rocha e a permanecermos fiéis, firmados em Ti, Jesus. Jesus. Jesus, seja bem-vindo neste lugar, Jesus. Nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para te engrandecer. Jesus, o nosso coração te pertence, nós nos rendemos a Ti. E nós dizemos que nós temos saudades de Ti, Jesus.
oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me sem nenhuma explicação eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Jesus, não porque nós merecemos, mas por Tua graça, Jesus, vem sobre este lugar novamente. Jesus, e queima, enche-nos com o Teu Espírito, Jesus. Vem sobre as nossas vidas, Jesus. Obrigado que o Senhor nos aceitou sem nenhuma explicação. Obrigado que o Senhor sofreu em nosso lugar. Obrigado que nós temos a salvação, Jesus.
Obrigado, Jesus, que nós fomos justificados pelo teu sangue. Jesus, nós te pedimos, derrama o teu Espírito mais uma vez sobre nós. Assim como o fogo, Jesus, assim como foi em Pentecostes. Jesus, nós queremos do teu fogo na nossa vida, Jesus. Espírito, faz em nós mais uma vez, assim como em Pentecostes. Espírito, enche-me de novo. Desce como fogo e vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Santo, 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 santo. Nós queremos ser cheios de Ti, Jesus. Enche-nos com o Teu Espírito. Jesus, Jesus. Santo, 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 santo. Seja bem-vindo aqui, Jesus. Faça em nós mais uma vez. Nós estamos aqui para Te adorar, Jesus. Para Te render a nossa adoração. Porque só Tu és digno. Só Tu és digno, Jesus. Não é pela nossa vontade, mas é pelo Teu Espírito. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Jesus. Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar. Sim, Jesus, Tua presença é real. Aqui neste lugar, Tua presença é real. Aqui neste lugar. Então adorarei. Então eu louvarei.
totalmente a Ti. Sim, Jesus, a Tua presença, Jesus. Nós Te pedimos, Jesus, que dia após dia nós possamos nos render totalmente a Ti. E nós Te pedimos, Jesus, traz luz dentro do nosso coração, traz luz dentro do nosso ser. Jesus, nos revela qual área da nossa vida nós não temos rendido a Ti, Jesus. O que ainda tem nos impedido de nos render totalmente a Ti, Jesus. Nós queremos Te louvar, nós queremos Te adorar por completo, Jesus. Totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a Ti. Junto com os anjos, junto com os querubins, cantamos Santo. Junto com os querubins, cantamos Santo. Junto com os querubins, cantamos Santo. Santo é o Senhor. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo. Junto com os querubins cantamos Santo, Santo é o Senhor. Jesus, assim como os anjos estão neste momento Te adorando e rendendo louvores a Ti, Jesus, nós queremos nos juntar aos anjos e declarar que Tu és santo, só Tu és santo. Nós não nos cansaremos, Jesus, de declarar a Tua santidade, de declarar a Tua bondade, Jesus. Assim como será na eternidade, Jesus, ajude-nos a nos prepararmos desde aqui, Jesus, a adorar ao Senhor verdadeiramente, de corpo, alma e espírito, Jesus, e declarar que Tu és santo, só Tu mereces ser adorado. Só Tu és digno de adoração, Jesus. E nós rendemos o nosso louvor, a nossa adoração a Ti, Jesus. Tu és digno, Jesus. Nós não nos cansaremos de declarar que Tu és santo, 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 santo. Para toda a eternidade, Tu és santo. Não há falhas em Ti, não há erros em Ti, Jesus. Tu és santo, Tu és digno. Tu és digno de ser adorado, Tu és digno de ser glorificado. Só Tu, Jesus. Tu
Tu és o grande eu sou. Tu és a estrela de Davi. Tu és aquele que ressurgiu dentre os mortos. Jesus, 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 não há nome mais santo que o Teu. Nós não nos cansaremos, Jesus, de adorar ao Teu nome, de exaltar ao Senhor. Jesus, 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 Tu és santo, Tu és digno. Não há outro que se compare a Ti. Não há outro, não há outro. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Você pode declarar isso? Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a Ti. Jesus, nós Te pedimos com o nosso coração sincero que o Senhor nos mostre, que o Senhor traga luz à nossa escuridão, Jesus. Que o Senhor nos mostre aonde nós falhamos. Nós Te pedimos, Jesus, para que essas palavras não sejam motivo de acusação, mas que seja um motivo de arrependimento e um ponto de decisão em que buscaremos ao Senhor até nos entregarmos completamente a Ti, Jesus. Jesus, continue ministrando ao nosso coração. Continue falando conosco, Jesus. Nós queremos ouvir a Tua voz. Nós queremos saber qual é a Tua vontade, porque ela é perfeita e agradável. Boa, perfeita e agradável. Nós Te amamos, Jesus. Nós Te amamos, Espírito Santo. Amém. Amém. Podem vos assentar. Som aí. Boa noite, irmãos. A paz do Senhor. Amém. Eu vou ver se eu vou conseguir falar, que eu estou falando uma palavra, eu estou tossindo. Mas não é Covid, é só o clima, tá bom? Tá tudo bem. Então tá bom. Eu quero compartilhar algo com vocês, bem breve, nessa noite. E depois eu queria estar tirando um tempo de oração para nós. E quero trazer hoje, é um texto bem conhecido,
mas são pontos que a gente sempre tem que estar se lembrando. São pontos cruciais para a nossa vida e assim como eu já falei algumas vezes aqui com o pessoal do ensaio, nós precisamos sempre estar nos exortando uns aos outros. Até a volta de Jesus, nós precisamos nos lembrar uns aos outros sobre as promessas dele. Eu vou falar bem com calma assim, porque se eu forçar eu vou começar a tossir. E o texto que eu quero ler com vocês está em Jeremias 18. É um texto bastante conhecido, é um texto aonde a gente fala sobre o vaso e sobre o oleiro. É um texto que se a gente não leu, a gente pelo menos já ouviu em algum lugar. E particularmente é um dos que eu mais gosto, se encaixa muito para a nossa realidade. É uma parábola, de certa forma, muito bem aplicada para nós. Então, vamos ler. Lá, Jeremias 18, do 1 ao 6, eu vou ler. Palavra do Senhor, que veio a Jeremias. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então, o Senhor, ele pediu para Jeremias descer até a casa do oleiro, que lá o Senhor ia conversar com ele, o Senhor ia falar com ele naquele lugar. Então Jeremias diz assim, no versículo 3: desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. O vaso que ele fazia de barro, porém se quebrou na sua mão, pelo que o oleiro tornou a fazer dele outro vaso, conforme bem lhe pareceu. Versículo 5: então veio a minha palavra do Senhor: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Vou ler de novo, versículo 6. O Senhor diz assim: não posso fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, só para complementar, no versículo 3, pelo menos na minha versão diz sobre as rodas, é sobre aquele disco onde o vaso vai rodando, o barro, e ali ele vai trabalhando, aquele é roda. Não sei se naquele tempo já tinha algum tipo de mecanismo, ou era manual, mas é aquele equipamento. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa noite. Eu te agradeço porque, independente de qualquer circunstância, o Senhor está conosco. Obrigado pela sua misericórdia, obrigado pelo privilégio de podermos ouvir da sua palavra, de podermos compartilhar da sua palavra, que nós possamos a cada dia mais entender que nós precisamos de Ti e nos render a Ti, que possamos a cada dia se deixar ser moldados, ser quebrados pelo Senhor, assim como o vaso do oleiro. Obrigado, Senhor, que o Senhor fale conosco nesta noite. Amém. Então, o contexto aqui é o seguinte: Jeremias, ele é um profeta do Senhor, e ele foi chamado desde cedo, desde muito jovem ele já era profeta. Aí lá no início, quando o Senhor chamou ele, ele ficou cheio de dúvidas e com certa inexperiência, ele não sabia o que fazer. Aí vem aquele famoso texto que o Senhor conhecia ele desde o ventre da mãe dele. E o ministério dele durou 40 anos, então foi um longo período. Então, durante esse período, Jeremias, ele profetizou sobre nações, aconteceram guerras. Então, ele foi um profeta, assim, bem testado do Senhor mesmo, não teve um sosseguinho, assim. Foi bastante complicado para ele teve bastante trabalho. E a principal mensagem de Jeremias durante esses 40 anos foi de chamar o povo ao arrependimento. Então, isso, há 2000 anos atrás, Jeremias já estava fazendo, chamando o povo ao arrependimento.
E o Senhor Jesus nem tinha vindo ainda. Então, é algo para a gente refletir. É algo para a gente colocar na consciência e pensar. Desde aquela época ele já estava chamando o povo ao arrependimento, para que o povo evitasse o julgamento eterno. Então, já se passaram mais de 2 anos, o Senhor Jesus veio à terra, voltou, e nós temos essa referência de lá atrás, que é muito atual. Mas, falado sobre Jeremias, agora vamos andar um pouquinho no texto. Então Jeremias ele chega na casa do oleiro porque o Senhor queria conversar com ele. Então ele mandou ele para lá com algum objetivo. E o objetivo foi que, através do que estava acontecendo, do que o oleiro estava fazendo, o Senhor falou com ele. Então quando ele chegou lá no oleiro, provavelmente o oleiro devia estar sentado em algum lugar, com a máquina dele aqui, né, trabalhando o vaso. E eu nunca vi pessoalmente, eu só vi na internet, mas deve ser um trabalho assim muito bonito de se ver e deve ser muito delicado de se fazer, porque você precisa refinar, você precisa trabalhar com aquilo de uma forma muito singela, e às vezes por algum descuido, alguma coisa, o que fala no texto, se quebrou em algum momento aquele trabalho, né? E é meio normal às vezes acontecer, ou às vezes ele pode simplesmente ter se desviado do serviço dele, mas rapidamente, né, provavelmente ele deve ter pego e quebrou, ele fez um montinho de novo, colocou, jogou água e pisou, começou a rodar e começou a refazer. E dessa experiência, desse exemplo, o Senhor falou com Jeremias a partir disso. E uma coisa que eu acho muito interessante nessa questão, e que, estudando a palavra, eu achei muito propício para a gente, sobre a ação ali do oleiro. O oleiro é a autoridade. O vaso, ele simplesmente tem que se sujeitar ao que o oleiro faz. Porque se ele passar a mão por dentro, ele vai se expandir. Se ele apertar, ele vai diminuir. Se ele começar a puxar o canudo, ele vai crescer. Então, a autoridade máxima naquele momento é o oleiro. É o oleiro. E o barro simplesmente é uma posse do oleiro. Ele é passivo, ele não tem atividade nenhuma. Então, o oleiro, ele é soberano. Assim como o nosso Senhor é soberano. Porque a referência que Deus faz a Jeremias assim como o oleiro quebra o vaso e refaz, porque às vezes está com alguma imperfeição, podia ter uma pedrinha às vezes. Por que eu não posso fazer isso com o meu povo? Destruir o meu povo, ou remodelar o meu povo, ou, com certeza absoluta, quando o oleiro quebra o vaso, é para fazer algo melhor, porque ele não vai destruir uma obra-prima, porque é muito trabalhoso. Então, por alguma atitude, agora trazendo para nós, o Senhor, ele fala assim: por que eu não posso? Vamos até ler ali, versículo 6: não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Ou seja, Israel na mão do Senhor, ela é totalmente passiva. O Senhor é soberano sobre Israel, Ele está no controle da situação. E o que o impede dele simplesmente pegar todo aquele barro, pegar todo o povo e reconstruir? E o Senhor fez isso em vários momentos na Bíblia. O dilúvio pode ser um exemplo disso, de certa forma, aonde o Senhor quis começar algo novo. Onde o Senhor quis começar algo novo. Então, nessa segunda parte eu quero trazer que o oleiro é soberano, o Senhor é soberano, Deus, ele é soberano sobre as nossas vidas, e nós somos simplesmente barros na mão do Senhor. Barros na mão do Senhor. Uma outra coisa sobre o oleiro é que o oleiro, ele não traz apenas forma,
Porque qual que é o objetivo de fazer um vaso? O vaso tem vários objetivos. Ele pode ser para decoração, o vaso pode ser para encher água. Eles deviam encher muitos vasos de água naquela época. E o oleiro, ele traz beleza para esse vaso. Todos os detalhes, todo aquele refinamento, e é da mesma forma com que o Senhor traz para a gente. O Senhor, ele trabalhou conosco. A Bíblia diz que nós somos feitos em imagem e semelhança. Não existe mais nada perfeito do que o Senhor. E nós temos essa identidade do Senhor. Da mesma forma com que o oleiro trabalha o vaso para ele ficar bonito, o Senhor nos trabalhou para ficar com as características dele. Fez uma criação perfeita. Nós somos perfeitos. Quando eu sempre falo isso, eu sempre falo da minha mão. Eu sempre olho para a minha mão quando eu converso com alguém. As movimentações, as articulações, nós somos perfeitos. Nós geramos vida. Nós somos uma criação perfeita. E a coisa mais maravilhosa, eu nunca tinha parado para pensar, quando eu li sobre isso, é o seguinte: quando o artista, o oleiro faz o barro, as digitais ficam no vaso. E assim é com o Senhor. As digitais do Senhor ficaram em nós. Amém? Nós precisamos entender, a relação do oleiro conosco como vaso, ela é muito simples, mas ela é muito profunda. Ela é muito profunda. Nós precisamos transcender o vaso de barro. Nós precisamos nos colocar no lugar do vaso, fazer com que a gente está na rodinha do Senhor e Ele está trabalhando. A digital do Senhor está em nós. O Espírito Santo habita em nós. Nós precisamos ter essa plena convicção. E, além da beleza que o vaso ele tem, né? A beleza com que o Senhor aplica em nós é o Espírito Santo. Quando nós temos um vaso para embelezar algum lugar, por exemplo, aquele vaso de flor, né? O Senhor diz para nós sermos a imagem e semelhança dele, transcender, ser luz. O Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo, nós fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Nós precisamos entender que o Senhor caprichou. O Senhor proveu tudo aquilo que é necessário para que nós tenhamos dentro o Espírito Santo, assim como um vaso carrega uma água, ele tem essa utilidade. Nós precisamos entender que todos nós temos, não é uma utilidade, mas nós temos um papel no reino do Senhor. Eu já vou falar isso um pouquinho para frente. E sobre a utilidade do vaso, nós precisamos entender que não é sobre beleza, ou sobre utilidade, ou sobre necessidade, ou sobre elegância. Nós precisamos entender que não é sobre isso. É sobre o reino do Senhor. É sobre a função do vaso. É sobre a nossa função no reino do Senhor. Então, se eu sou um vendedor de vasos, eu tenho um monte de vasos à minha disposição. Cada um com a sua característica. Vasos brilhantes, vasos de porcelana, vasos de barro. Eu queria trazer um tijolo para vocês verem, mas eu acabei esquecendo. O tijolo, ele é rústico. O exemplo do tijolo é muito bom. Por quê? O tijolo, ele fica sobre tudo. Tudo fica sobre ele. Ele não aparece em nenhuma construção. Ele tem um material rústico, ele machuca para pegar, mas a sua utilidade protege a gente da chuva. E o que eu quero falar com isso? Às vezes isso é para mim que eu estou falando, no reino do Senhor, nós nos comparamos, nós sendo tijolinho, a um vaso bonito daquele, de ornamentação de flor. E não pode existir essa comparação, porque o Senhor faz conforme o oleiro. Cada vaso tem a sua particularidade, a sua beleza. O Senhor, Ele fez cada um de nós para um propósito, para um objetivo. E não foi fácil fazer, não é fácil fazer um vaso de barro. Com certeza ele amassa, não é tão bonitinho, parece tão de leve. O Senhor teve muito trabalho para nos criar. Ele é soberano, Ele caprichou nos detalhes. Então, Ele simplesmente não nos fez para deixar expostos.
Senão ele não tinha feito com tantas regalias. Simplesmente ele tinha deixado a gente num cantinho. Nós não podemos nos comparar. Eu não posso olhar para mim e falar assim, nossa, o meu vaso, eu sou um vaso mais feio do que o outro vaso. Ou o meu vaso ele é rasinho, ele cabe pouca água. Nossa, olha o vaso do fulano, quanta água lhe cabe. Se a gente trazer para a nossa realidade, a gente pode comparar com pessoas que trabalham muito na obra do Senhor, por exemplo, ou que exercem um pastorado. Às vezes, vou usar o exemplo do pastor. Às vezes nós podemos pensar assim que o vaso do pastor, porque ele é pastor, ele está carregando algo muito maior do que o meu. Mas não, são simplesmente funções diferentes. Cada um tem um encargo diferente. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que cada vaso ele é único. Nós não podemos comparar. E cada vaso tem o seu processo de construção. E esse eu acho que é o ponto que eu queria chegar. Existem vasos, por exemplo, um vaso de vidro, ele tem o processo de fazer. Pega areia, derrete. Existem vasos que precisam ficar armazenados anos. Existem vasos que são feitos em horas. Existem vasos que são feitos em minutos. Existem vasos que são feitos em linha de produção. E existem vasos, como existem uns ovos, tem até em filme, existem uns ovos que são dos templos egípcios, que são cheios de pedras preciosas e trabalhados todos à mão. Aquilo deve ter demorado quanto tempo para fazer? Se nós olharmos para um vaso daquele e um vaso de flor, aquele tem muito mais valor. Mas nós precisamos entender o processo e a utilidade. Nunca olhe para o processo, nunca olhe para o seu irmão que está voando no Espírito Santo e você ainda está iniciando na sua trajetória com Deus. Quando eu comecei nos meus inícios na igreja, no início da minha conversão, eu olhava muitos irmãos e pareciam que realmente eles estavam decolando no Espírito Santo. E por vezes a gente se sente muito pequeno, essa é a palavra. Mas nós precisamos reconhecer que cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu processo, cada um tem a forma com que foi trabalhado. Eu vou pegar um exemplo do Delay aqui, sem citar nada. O Delay teve o processo dele. Às vezes, ele entende o processo dele. Se eu olhar, às vezes eu não entendo. Eu sei, olhando para ele, que ele é um vaso do Espírito Santo, mas eu não posso ficar me comparando com ele, porque ele teve as lutas dele, eu tenho as minhas lutas, e eu preciso considerar isso. Quando nós somos vasos na mão do Senhor, nós precisamos considerar que todos somos criaturas do Senhor, todos somos feitos à imagem e semelhança, todos temos a digital do Senhor. Amém? E nesse caso, para mim concluir, o que significa ser quebrado e ser reconstruído? É uma nova chance do Senhor. É uma nova chance do Senhor. Existe o ser quebrado e você se reconstruir pelo Senhor, e existe a nós tentarmos nos reconstruir sozinhos. E com certeza, se nós tentarmos nos reconstruir sozinhos, o Senhor não cita nada aqui que vai ficar alguma falha nesse versículo. Ele não cita isso. Mas com certeza, por quê? Porque Ele tem a capacidade de destruir tudo e reconstruir do zero. Nessa situação, com certeza, se nós formos nos reconstruir daquilo que está acontecendo na nossa vida ou do nosso pecado, porque confessar de pecado é uma entrega de vaso ao Senhor, por exemplo, porque o Senhor, Ele vai te destruir. E se nós tentarmos fazer por nossas mãos, com certeza nós vamos colando os nossos cacos e vamos perder esses cacos pelo caminho. Porque Ele tem a matéria-prima. A matéria-prima é do Senhor. A matéria-prima não é nossa. Nós não conseguimos gerar o Espírito Santo. Nós não conseguimos gerar Deus. A matéria-prima é do Senhor. E nessa noite, eu quero que você entenda que o Senhor, Ele está nos chamando para
sempre, sempre deixar o nosso vaso aos cuidados dele. Sempre. Porque se a gente está aqui, é porque alguma coisa a gente tem a ofertar ao Senhor. Seja gratidão, seja um pedido de perdão. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Todos, em algum momento da vida, todos os dias, preciso pedir perdão ao Senhor, mesmo que não faça. Mas o Senhor, Ele vem hoje. De alguma forma, o Senhor está falando conosco nessa noite. E a gente precisa entender que precisamos deixar o Senhor nos quebrar. E, diferentemente da obra que está sendo feita do barro na hora molinho, nós não estamos mais molinhos. Nós já estamos rígidos. E vai doer muito mais. E isso é uma verdade. E nós precisamos entender por que vai doer muito mais. Porque o pecado já criou uma crosta em nós. O pecado já está em nós. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele vai reconstruir, mas nós precisamos nos entregar a Ele e reconhecer que Ele é capaz de nos construir. Versículo 6, não posso fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. O Senhor está no controle, Ele está no controle. Nós somos vasos na mão do Senhor. Para finalizar, não nos comparemos, porque cada vaso tem a sua utilidade. Precisamos entender que nós estamos rígidos e nos entregarmos ao Senhor vai doer, vai exigir. E Ele não vai querer só fazer um curativo em você, Ele vai te quebrar e vai te reconstruir do zero, porque Ele é o oleiro perfeito, Ele é soberano. Ele é soberano. Por favor, saiam daqui hoje e de alguma forma cheguem em casa ou aqui, não sei. Se entrega ao Senhor e fala: eu sou teu vaso, Senhor. Porque nós precisamos a cada dia reconhecer isso. E eu vou falar por mim mesmo, eu vou contar um testemunho bem rápido. Há um tempo atrás, eu não acreditava nisso que eu vou falar. Mas eu fiz uma oração com mais pessoas que, caso eu não tivesse buscando ao Senhor ou me entregando de uma forma apta a Ele, que o Senhor colocasse dentro de mim uma profunda amargura. Até quando a pessoa que propôs essa oração falou, esteja ciente disso. E na hora eu não botei muita fé. Essa é a realidade. Falei, será? Mas eu orei com toda a convicção que tinha. Por quê? Porque eu não queria mais esquecer do Senhor. No momento que eu parasse de ler a minha Bíblia ou de me entregar no Senhor, aquela amargura, tinha uma outra palavra, na verdade, você lembra? É como se o Senhor ia fazer eu sofrer de saudade dEle, de saudade da Escritura, de ficar ruim. E por mais que eu não acreditasse, eu fiz a oração com o coração aberto. E isso acontece. Eu já até falei isso para a Suelen algumas vezes, de às vezes esquecer de procurar o Senhor e me encontrar alguns momentos assim, triste, meio desamparado, de uma forma com que nada sacia. Esses dias aconteceu de novo, hoje refleti, não entendi que eu estou nesse processo de novo mais uma vez. E realmente dói. E eu queria não propor isso, mas que você entenda isso e falando que é verdade. Quando você se propõe com o Senhor, com o seu coração íntegro e de uma forma sincera, Ele vai agir em você. E realmente, aquilo que eu falei aqui doeu já várias vezes. E o que eu tirei de lição e por que eu estou falando isso? Porque com o Senhor não se brinca. Não se brinca com Deus. Porque hoje a gente pode estar aqui profundamente atolado num pecado e você pode passar ali na rua e morrer. E aí? É meio estranho pensar nisso,
Mas, conversando com o Delei nos últimos dias, o Delei me fala muito sobre a salvação e nesse quesito, a fala dele me machuca, porque é muito forte. Ele já está num outro processo, como vaso, ele já entendeu, mas eu estou nessa caminhada de entender um processo da salvação, o processo da vida eterna. E nós não podemos negligenciar e brincar com o Senhor. Por favor, saia daqui com isso hoje, sabe? Se hoje não acontecer nada, por mais que está um culto simples, não saia daqui negligenciando o Senhor, não brinque. Eu estou sentindo na minha carne aquilo que eu coloquei diante do Senhor, de não buscar, de não estar perante Ele da forma digna, que Ele ia me colocar um espinho, e eu estou sentindo isso. Então eu queria trazer como um testemunho que isso é uma verdade, e eu não acreditava nisso. Não brinque com o Senhor, por favor. Saia daqui hoje ciente de que você é um vaso na mão dEle. Cada vaso tem o seu propósito, cada vaso tem a sua função, desde que seja um vaso de chuva, sei lá, um vaso de decoração, ou que seja um vaso que sempre fique guardado. Existem vasos que eles não são mostrados nunca, e geralmente esses são os que mais têm valor. Não olhe para o vaso do lado, não negligencie o Senhor, e hoje faça uma oração realmente de permitir que o Senhor te quebre. Se não acontecer agora, ore em casa de novo até Ele te quebrar, porque quando Ele te quebrar, você vai saber. Quando Ele te quebrar, você vai saber que o Senhor está trabalhando na sua vida, porque nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor, nós somos criaturas do Senhor, e nós, por mais imersos no pecado que possamos estar, quando o Senhor nos toca, é de uma forma ímpar. Então é a mesma coisa que pegar um vaso e jogar no chão. Ele vai se quebrar totalmente. Não tem como a gente falar que não quebrou o vaso. Então, por favor, saia daqui com isso em mente. Não brinque com o Senhor. Nós somos vasos na mão do oleiro. Se permita ser moldado e trabalhado por Ele, e não se compare. Não se compare. Não faça isso. Continue no seu caminho e não se compare, aprenda com os outros. Vai do lado do vasinho ali que tem alguma coisa para compartilhar contigo e conversa. Se aproxime, mas não se compare. Vamos orar? Amém? Senhor, eu te agradeço, Pai, pelo seu profundo amor. Eu te agradeço porque o Senhor, de formas inexplicáveis, fala conosco. O Senhor habita dentro de nós. Nós temos as suas digitais em nós, Pai. Obrigado porque o Senhor revela-nos, Deus, a sua palavra. O Senhor amplia os nossos horizontes de conhecimento diante de Ti. E o Senhor, pela sua vasta misericórdia, pela sua graça, perdoa-nos, Pai, de todo mal e de todo pecado. Obrigado, Pai, pelo seu amor, pelo seu cuidado. Obrigado porque o Senhor tem sido um Pai tão amoroso, o Senhor tem sido um oleiro tão perfeito, porque o Senhor tem cuidado da sua criação, o Senhor tem cuidado da sua obra, o Senhor tem depositado na sua obra, na sua criação, conforme a sua medida, Pai. E o Senhor tem nos alertado que nós devemos nos submeter ao Senhor e deixar ser moldados por Ti, ser quebrados por Ti, ser tratados por Ti e não remendados, simplesmente refeitos, Pai, refeitos por Ti, Pai. O Senhor tem as melhores formas, sim, Senhor, o Senhor tem as melhores formas de fazer, porque Tu és soberano, Pai. Tu és o Deus soberano, Pai. Nós queremos ser, em Suas mãos, nova criatura, Senhor.
Pai, a minha oração nessa noite é que eu e os meus irmãos possamos estar plenamente em contato contigo, Senhor. Podemos estar plenamente diante de Ti, com o nosso vaso entregue em Suas mãos, Pai, reconhecendo que precisamos estar diante de Ti e ser cuidados por Ti, Pai, porque esses vasos não podem estar cheios de pecado, e sim cheios do mais puro azeite do Senhor, Pai, da Sua presença, pois esses vasos, nós somos templos do Espírito Santo, Senhor, e nesse lugar não habita pecado, e sim a pureza que o Senhor tem nos dado, Pai. Pai, eu oro para que os meus irmãos estejam, Deus, completamente rendidos a Ti, Senhor. Que possamos pensar em Ti em todos os momentos, que possamos estar dispostos a orarmos e entregarmos o nosso coração a Ti, entregarmos a nossa vida a Ti, se submeter a Ti, Pai, e entender que nós somos criaturas feitas à Sua imagem e semelhança, estamos juntos contigo, não precisamos ter medo do Senhor, Pai. Não precisamos ter medo das consequências, porque a consequência final é a Sua volta, é o Seu amor, que possamos, Senhor, buscar ao Senhor com todo o entendimento, com todas as nossas forças, com tudo aquilo que está dentro de nós, Pai, que possamos Te buscar. E que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, para entendermos que nós temos os nossos processos, nós temos os nossos tempos, e mais importante do que chegar rápido, Deus, é sermos constantes no Seu amor, constantes na Sua busca, constantes na Sua leitura. Então eu oro, Senhor, para que nós possamos estar com os nossos olhos e ouvidos abertos sempre para a Sua palavra, sempre para a Sua exortação, e nunca negligenciar isso, Senhor. Que o Senhor crie um movimento, Pai, nas nossas vidas, de busca a Ti, de completo amor e rendição por Ti, Pai. Eu oro nessa noite para que o Senhor tire as escamas dos nossos olhos, que o Senhor abra os nossos ouvidos espirituais, Pai, para tudo aquilo que nos quer tirar do caminho do Senhor, Pai. E eu creio que Tu, em Sua eterna soberania e majestade, está nos ouvindo, e o Senhor vai falar conosco, Pai, pois Tu quer que nós estejamos junto contigo naquele dia, Pai. E eu creio que o Senhor irá falar conosco. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Senhor. Que o Senhor abra, Deus, o nosso coração para as coisas do alto. Que o Senhor revela-nos, Deus, qual é a Sua vontade para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê estratégias, Pai, para estarmos diante de Ti plenos, puros e limpos, Pai. E que o Senhor possa, Senhor, nos dar forças para confessar os nossos pecados, que o Senhor nos dê força e entendimento para colocar diante de Ti tudo aquilo que nos impede de ser um vaso de honra em Suas mãos, Pai. Que possamos ser purificados e limpos pelo Senhor, e possamos ser vasos de honra em Tuas mãos, Pai. Vasos que transbordem a Sua presença, vasos que onde quer que estejam simbolizando a Sua presença. Aqueles que verem, sabem que o Senhor está ali, e ali é um templo do Espírito Santo, é uma boca do Senhor, é uma luz do céu aqui na terra, Senhor. Eu Te agradeço, Pai, pelo Seu amor, eu Te agradeço pelo privilégio de podermos ouvir a Sua palavra e compartilhar sobre as coisas do alto, Pai. Que o Senhor esteja guardando o nosso coração, nos dando ânimo e felicidade diante de todas as circunstâncias, Pai. Que o Senhor nos esmague se for necessário, nos quebre se for necessário, mas que nós não perdamos o amor, que nós não percamos, Pai, a salvação que há em Ti, e que nós não percamos o Senhor de vista jamais, Pai. Essa é a minha oração, que o Senhor inunde as nossas vidas com a Sua presença, e que possamos ser restaurados pelo Seu amor, restaurados pela Sua glória, Pai, pois
O teu reino é eterno, Senhor, e nós queremos estar contigo, Senhor, naquele dia. Eis-nos aqui, Pai, eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti. Entregamos o nosso coração, entregamos a nossa vida em Seu favor, Pai. Que o Senhor possa nos ajudar nas nossas dificuldades, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Seu eterno amor, e eu te louvo, porque o Senhor tem cuidado de nós até aqui. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, queridos. Muito bom. Vasos na mão do oleiro, amém? Nós cantamos aqui, né? Então me renderei totalmente a Ti. Isso é que um vaso faz, né? Ele se rende. Quando Deus fala assim, não posso fazer o vaso do jeito que eu quero. A hora que Ele falou essa parte, eu imaginei um vaso se desfigurando, falando, não, eu não quero ser um vaso do pescoço fino. Um outro falou, não, eu quero ser um vaso de boca larga. Não somos nós que escolhemos o tipo de vaso que seremos, é o Senhor. Amém, queridos? Glória a Deus. Muito, muito bom, Jonathan, obrigado. Queridos, o Senhor me mostrou que alguém será abençoado com uma quantia em dinheiro. Nunca tive uma revelação dessa. Uma quantia de dinheiro, mas o Senhor diz, Ele permitirá que você receba uma grande quantia, e também virá uma provação e um teste do seu coração, e o Senhor diz para que você não se permita corromper, porque o dinheiro, ele corrompe. Então o Senhor está trazendo esse aviso antes que aconteça. O Senhor abençoa de várias formas, alguns Ele permite que se receba valores assim, mas o perigo está em corromper o coração, por causa das riquezas. Conforme Jesus falou, não se pode servir a Deus e a Mamon, e o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Se o dinheiro for usado de forma sábia, ele então não será um mal, tá bom? É mais ou menos isso que o Senhor me mostrou ali, algo bem diferente, mas que fiquei incomodado se eu não falasse. Pai, muito obrigado por essa noite, que a Tua bênção esteja no coração de cada um, que possamos meditar naquilo que ouvimos e conforme dissemos, que sejamos praticantes da palavra, não apenas ouvintes. Amém. Que Deus te abençoe, queridos. Uma boa noite.